que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Olá, amigos! Brasileirão 2012 é no Premier FC. Futebol, uma paixão que vem de berço. Seja bem-vindo ao Brasileirão e o Premier FC estampa para você a 14ª rodada da Série A do Brasileiro. Imagens de São Januário para Vasco contra o Corinthians. Jogo que promete muito, é um grande clássico do futebol brasileiro. Duas grandes equipes que fazem boas campanhas. O Vasco, por exemplo, hoje pode assumir a liderança do Brasileirão, já que o Atlético Mineiro não enfrentou o Flamengo, o jogo foi adiado. O torcedor está aplaudindo, está de pé, é porque o Vasco vem à frente, vem esse símbolo do Vasco da Gama, o ídolo vascaíno, não por menos, vários torcedores mirins, a nova geração de torcedores do Vasco, agarrados ali com o Juninho Pernambucano. Juninho vem puxando o time do Vasco que está em campo, ao lado dele tem o Carlos Alberto, são os dois meias. Falando em Vasco, a Janaína Xavier tem mais detalhes e informações adicionais do Vasco, que pode virar líder do Brasileirão nesta tarde e noite. Boa tarde, Janaína. Olá, Tero, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Vasco que está invicto há 7 rodadas, não toma gols há 5 jogos. Hoje a sua defesa fará um teste, passará por um teste, uma vez que Dedé cumpre suspensão e Fabrício será o companheiro de Douglas na zaga. A boa notícia para o torcedor é que Nilton e Juninho Pernambucano estão de volta. E olha, curiosidade, viu? Carlos Tenório, há 5 meses se recuperando de uma cirurgia no tendão de Aquiles, volta para o banco de reservas. Antero. Valeu, Janaína, com as informações da equipe do Vasco. O Corinthians já bate bola também no gramado de São Januário. Isso é um confronto de invictos, como a Janaína falou pra gente. O Vasco tem 7 jogos de invencibilidade, o Corinthians não perde há 5 e os dois times estão em campo. Hora da gente escalar a equipe do Vasco, hora de definir também o time do Corinthians. Você que tá ligado em todo o Brasil, curtindo o Premier FC, na expectativa, sem sombra de dúvida, de um grande jogo. Vamos começar com a equipe da casa, claro, com o Vasco, do Cristóvão Borges. Fernando Praz é o goleiro, joga no 4-4-2. Auremir é o lateral com a número 25. Os dois zagueiros, Douglas com a 16, Fabrício com a número 3 e o William Matheus com a 18. O meio campo de Nilton com a número 19 está de volta. O Wendel tem a 77, o Juninho que também volta à equipe com a 8 ao lado do Carlos Alberto que tem a 84. No ataque, o Éder Luiz com a número 7 e o Alexandro que tem a número 9 e hoje faz a sua partida de número 80, a 80ª partida do Alexandro com a camisa do Vasco da Gama, assim distribuído no gramado. E o Tite escala o Corinthians também no 4-4-2. Cássio é o goleiro com a 12, Alessandro capitão com a número 2, os dois zagueiros, o Wallace com a 4 e Paulo André com a número 13, e na lateral esquerda tem o Fábio Santos com a 6. Ralf com a 5, Paulinho com a número 8, Douglas com a 10 e Danilo com a número 20 são os meias. Jorge Henrique com a 23 e Romarinho com a número 31. Tite é o técnico da equipe do Corinthians, escalado e definido no 4-4-2. A arbitragem do jogo, que é sempre um assunto importante. Paulo Godoy Bezerra de Santa Catarina faz o segundo jogo dele no Brasileirão, auxiliado pelo Roberto Braz e o Carlos Berkenbrock, o trio de Santa Catarina, os dois auxiliares da FIFA. Prestado um minuto de silêncio, vai autorizar o Paulo Godoy Bezerra de Santa Catarina. Já está lá acertando o cronômetro. Os seus 2 cronômetros. Autoriza a bola rolando em São Januário. É a 14ª rodada da Série A do Brasileiro para Vasco e Corinthians. Você ligado no Premier FC em todo o Brasil. O Vasco já tenta pelo setor direito com o Auremir. A evolução do Éder Luiz foi forte. O Auremir se esforçou, último toque do Corinthians. É lateral para o Vasco. As atenções, claro, voltadas para o Juninho, que está de volta à equipe do Vasco. Capitão do time, número 8. Corta ali atrás a marcação do Corinthians. Volta para o Auremir. Apertou o Danilo. Vai o Douglas. Aí o árbitro pega uma falta do Nilton. O jogo está parado, é falta em cima do Ralf. O número 5 do Corinthians. Quem está revendo o lance aí. É mais trombada ou é falta do Nilton mesmo em cima do Ralf, hein, Lofredo? É uma trombada faltosa.
Aí chega para o Wendel. Ele já tem a marcação ali à frente do Paulinho. Fez um 2 bonito o time do Vasco. Desce aqui na esquerda com o Juninho. Faz bom lançamento na esquerda. Aí é a vez do Cássio sair no tempo certo e dominar para a equipe do Corinthians. A gente falou da arma que tem o Corinthians, do Douglas de um lado. Dispensa comentários do Juninho, né? Que já no primeiro lance dele já tentava o lançamento ali na esquerda. Pega muito bem na bola. Olha lá o Romarinho. Ele passou para o Fábio Santos, volta para o Romarinho. No meio tem o Douglas movimentando. O Romarinho já enxergou o Douglas, que voltou para o Romarinho. Ficou na cara, foi travado pela marcação. O Douglas veio no tempo certo, salvando o time do Vasco. Olha como ele volta certo. A triangulação foi boa. O 2 foi perfeito do Romarinho junto com o Douglas. Mas aí o Douglas do Vasco fez a cobertura no tempo certo. O Roberto Bratz está marcando o impedimento no ataque do Vasco. São 20 jogos na história entre Corinthians e Vasco. Vasco e Corinthians no Rio de Janeiro. São 9 vitórias do Vasco, 5 empates e 6 vitórias corintianas. São Januário recebendo um belo público, né? Muito por conta da boa campanha que faz o time do Vasco. Boa não, é uma ótima campanha que faz o time do Vasco. Danilo na esquerda na tentativa do Fábio Santos. Saiu jogando errado, caiu no pé do Paulinho. Arrumou para o Jorge Henrique. Ele bateu para o gol. E o Fernando Praz teve que se virar porque ela veio com curva. E aí está jogando bonito. Agora saiu legal. Antero. Diga, Janaína. O time do Vasco que ontem recebeu um incentivo a mais. No treino de ontem recebeu, os jogadores receberam a visita do técnico Ricardo Gomes. Ele dessa vez não entrou no gramado, mas levou um papo com os jogadores lá no vestiário. O Ricardo, que esteve aqui pela terceira vez desde que sofreu o AVC, no dia 28 de agosto, no jogo do Vasco contra o Flamengo, vai completar um ano agora no final do mês. Olha a bola espirrada, o Romarinho vindo atrás dela, o Douglas chegando para fazer o corte, toca mais uma vez o Romarinho, o Praz ficou com a bola. A gente viu o chute enquanto que a Janaína falava para a gente, trazer a informação do apoio do técnico do Vasco, o ex-técnico da equipe do Vasco da Gama. O chute do Jorge Henrique. E é importante a gente lembrar, a bola está escorregadia, né? Choveu, como eu já falei no comecinho da transmissão, em vários bairros do Rio de Janeiro. Choveu em São Januário, então o campo está escorregadio, a bola fica molhada, então fica mais veloz, aí complica para o goleiro. Arrumando a barreira, o goleiro Fernando Praz, é falta para o Corinthians. Douglas na bola, quase 14 minutos. Atenção do goleiro do Vasco. Vai colocando o William Matheus, só o William Matheus. Pela distância, né? O Douglas dá toda a pinta de que vai mesmo fazer o chuveirinho. Vai mandar para a área. Olha o cruzamento. Fernando Praz pegou, soltou o Romarinho. Meteu a cabeça na bola. Tira o Douglas. A bola vai quicar, toma velocidade. Fernando Praz defende, volta para o Romarinho. E aí o Douglas meteu a cabeça na bola, mandou para escanteio. Lance bom do Corinthians. Viu como o Newton teve dificuldade, como a bola quicou, saiu das mãos do Fernando Praz, pegou velocidade, escanteio para o Corinthians, que aperta no momento do jogo. Bola parada, bola para o Douglas. O Godoy vai chamar a atenção ali dentro da área, tem muita gente se empurrando. Paulo Godoy Bezerra de Santa Catarina autoriza a cobrança do escanteio. Levantou o Douglas, tira a marcação do Vasco, volta para o Corinthians. Vai atrás dela o Paulinho. Ali atrás o Alexandro marcando. Paulinho valeu o esforço, hein? E valeu também na sequência o esforço do Alexandro, que ganhou e na sequência sofreu a falta. Ele voltou no Paulo André, aí o Wallace, tem o Alexandro aqui pela ponta. Lançou para o Jorge Henrique. Fica cheio de vontade o Carlos Alberto. Força excessiva, o Paulo Godoy Bezerra marcou a falta. Vai mandar voltar a cobrança do Corinthians. Tinha bola rolando, não estava na posição ideal. É o sol que o Fernando Saraiva lembrou pra gente, né? Muitas nuvens ainda sobre o céu de São Januário. Mas o Astro Rei deu a sua cara. 17 do primeiro tempo, 0-0 Vasco e Corinthians. Carlos Alberto pro velocista Eder Luiz. Antes dele chegou a marcação do Fábio Santos, tirou pro Corinthians. Douglas tenta mais um lançamento. Subiu ali atrás o Fabrício. Cai no pé do Juninho Pernambucano.
Já passa pela direita o Auremir. Chega antes no Éder Luiz. Auremir passa cheio de vontade pela direita. Éder Luiz avança. Agora sim, para o Auremir. Aí ele volta para o Juninho, olhou para a área. Há um desvio, o Alexandro ainda briga. Sobrou dentro da área. Cássio sai do gol para defender. Bateu cabeça a zaga do Corinthians. Éder Luiz caiu, ficou sentindo aqui. A gente tá revendo alguma coisa no rosto. Enquanto a Janaína falava, a gente está revendo aqui o braço direito do Paulo André, quando ele vai para a proteção, acaba atingindo o rosto do atleta do Vasco. Dá uma olhadinha aí no banco de reservas da equipe do Vasco da Gama. São as opções do técnico Cristóvão, Alessandro, Luan, Eduardo Costa, Felipe Bastos, o Felipe, o Tenório, que está de volta depois de 5 meses, e o William Barbio com a 44. São as opções do técnico do Vasco, Cristóvão Borges. Em relação ao Tenório, Antero, ele, como a gente já falou no início do jogo, fez uma cirurgia no tendão de Aquiles. Depois do jogo contra o Olaria, se machucou no jogo contra o Olaria. Há muito tempo, há 5 meses, como a gente disse, mas a comissão médica segue. Vamos só acompanhar então o ataque do Vasco, que corta para o meio bem, leva para o pé direito, rolou para o Carlos Alberto. Aí ficou sem espaço, já está mais recomposta a marcação do Corinthians. Ele abre na direita, vem o cruzamento fechado do Éder Luiz. E aí o Jorge Henrique põe no peito e dá uma bicicleta, manda a bola para frente. O jogo agora parado, jogada perigosa do Juninho. Pode completar, Janaína. Complementando, a comissão técnica e o departamento médico elogiaram muito a dedicação, a persistência dele, que antecipou a sua volta em 1 mês. A previsão era de 6 meses. Olha, ele fez seu primeiro coletivo na última quinta-feira e marcou 2 gols. E os dois bancos, né? Ficam até próximos e por trás do gol. E aí vem Douglas rolando para o Jorge Henrique. O Romarinho está lá dentro da área. Por 2 marcadores. Levantou, saiu Fernando Praz. Quando tentava o Douglas complementar o lance para o Corinthians. E o Praz fez um belo lançamento para o Carlos Alberto. O Auremir foi esperto, hein? Meteu a cabeça na bola, conseguiu ganhar na corrida no primeiro momento do Ralf. Entrega para Éder Luiz, ele põe na frente, já passou pelo Ralf. Chega na cobertura a zaga do Corinthians com o Fábio Santos. Aí tem pressa ainda para pegar na zaga aberta. Juninho, Auremir. O Éder Luiz tenta se posicionar, tenta ficar em posição legal. Ele volta para esta condição. Juninho preferiu o lançamento, subiu o Alexandro. Sobrar para Carlos Alberto, aliviou parcialmente o Corinthians com o Alessandro. Tem falta, mas o Paulo Godoy Bezerra faz aquele sinal de que o Carlos Alberto se jogou. Aperta Nilton, recupera o Vasco. Chegando a 29, primeiro tempo, 0 para o Vasco, 0 para o Corinthians. O William Matheus passou do primeiro, segundo, chegou o terceiro, o quarto também ficou, ele bateu pro gol e o Cássio está bem colocado para defender. Foi na raça, foi na habilidade, levanta o torcedor do Vasco depois da jogada do William Matheus. Uma mistura de raça e de habilidade do William Matheus, hein, Alfredo? E apareceu no ataque, né? O Vasco precisa lançar mais seus laterais ao ataque para complementar a dupla de criação formada pelo Carlos Alberto e pelo Juninho e fazer essa bola chegar, principalmente ao Alexandro. Porque o Corinthians faz um bloqueio muito grande, praticamente todos os seus 10 jogadores atrás da linha do meio de campo, quando o Vasco tem a bola. Se o Vasco não sair com mais jogadores, vai ficar difícil criar situações de gol. O William Matheus se lançou ao ataque, apareceu com muita raça para finalizar a primeira do Vasco. O relógio passa de 30 minutos. É meia hora do primeiro tempo, 0 para o Vasco, 0 para o Corinthians. No Premier FC para todo o Brasil. Aí o banco de reservas do Corinthians, Júlio César pro gol. Marquinhos, William Arão, Guilherme Ramírez, Adilson e Paulo Guerreiro. As opções do técnico Tite. Juninho deixou a bola sair, lateral para o Vasco. O próprio Juninho lança ali para Éder Luiz, ele está indo no cruzamento, chega a marcação, tirou o número 4 do Corinthians, afastou o Wallace. Juninho ficou com a sobra esperto, vem levantamento, bola para o Alexandro, mais para o goleiro Cássio. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Tirou ali atrás o Douglas, foi lá o Alexandro, sobra de bola do Paulo André. Romarinho, um tapa na frente, já deixou para trás o Auremir.
Aí Danilo voltou pro Romarinho, ele bate pro gol e o Praz tá bem colocado. Você viu o Douglas reclamando ali na entrada da área? Tava sozinho o Douglas, né? Se o Romarinho toca, ele sai na cara do Fernando Praz. Jorge Henrique também reclamou, entrava pela direita sozinho. Carlos Alberto prendeu, chegou a marcação. O Wallace tenta tirar, ainda insiste Carlos Alberto com a bola. Deixa para Juninho Pernambucano. Bem aberto tem o Éder Luiz. E o presidente do Vasco, Roberto Dinamite, dando uma olhada na equipe, percebendo que o relógio já vai chegando a 41h30. Estamos ainda no 0 Corinthians, 0 para o Vasco, 0 para o Vasco, 0 Corinthians. Ralfi. Bola para o Douglas. Chegou a passada, boa passada aqui do Jorge Henrique. Ele vai na diagonal, levantou a cabeça, cruzamento, bola para o Douglas e a bola vai para fora. Apareceu como homem surpresa, rápido. Fica se lamentando, lance muito bom na equipe do Corinthians, olha só. O Newton não acompanhou. Ele cabeceou, a intenção foi certa, que ele cabeceou para baixo. Só que ele cabeceou muito no pé, hein, Lofredo? Pois é que muitas vezes, né, o cabeceio do manual, né, que é o cabeceio para baixo, fazendo o movimento do queixo para o chão, ele não é o certo. Nesse momento, o Douglas poderia ter tentado um cabeceio reto, fazendo o movimento da cabeça em direção ao ombro e colocando força. Talvez o Fernando Praz defendesse, mas era a melhor maneira de executar. De qualquer maneira, a jogada do Corinthians foi muito bem feita. Mais um bom momento do Corinthians no jogo, quase 45 agora. E sem nenhum minuto de tempo complementar, sem acréscimos, o Paulo Godoy Bezerra de Santa Catarina apita o fim do primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo em São Januário, 0 para a equipe do Vasco da Gama, 0 também para o Corinthians. Já, claro, tem todo o segundo tempo, tem o intervalo do primeiro FC, dando um passeio pelos jogos da rodada. Lofredo falando com mais propriedade, com mais tranquilidade deste primeiro tempo. De Vasco contra a equipe do Corinthians na 14ª rodada da Série A do Brasileiro. Os jogadores vão deixando o campo. A Janaína Xavier espera a saída dos atletas do Vasco e o Fernando Saraiva acompanha os jogadores do Corinthians que vão deixando o gramado. Uma cena curiosa aqui em São Januário, tem a câmera do beijo, o presidente acabou beijando a esposa dele. Falar com o Juninho Pernambucano aqui. Os dois times são muito fortes na defesa, né? Talvez por isso esse jogo ainda esteja 0 a 0, fica faltando. 0 a 0, mas eu acho que foi um grande jogo, eu acho que foi um grande primeiro tempo, né? Muito disputado, muito ritmo lá e cá. Talvez o Corinthians tenha tido uma chance agora clara aí no final, mas são detalhes, eu acho que o jogo tá bem igual, vamos tentar fazer o gol no segundo tempo para ganhar. O Corinthians encurta muito a marcação, tá difícil furar esse bloqueio. É o forte do Corinthians, né? Isso. E é lógico que jogando contra a gente hoje aqui, eles iam fazer mais ainda isso. Então vamos tentar criar de alguma forma, aproveitar aí as bolas paradas para tentar vencer. Jorge Henrique. Jorge, num jogo difícil como esse, o Corinthians conseguiu ter algumas oportunidades. Queria, por favor, que você comentasse 2 lances. Um chute seu, que pegou uma curva danada, e agora você botou pro Douglas ali com a mão, né? Tivemos as melhores chances. Tem que aproveitar. A equipe do Vasco é uma grande equipe. E podemos ver, estamos criando chances claras de gols, tem que aproveitar mais. E aquele chute, aquela curva, qual é a técnica? É com a parte externa, é com o bico? Peito do pé. Pegar bem, peito do pé. Essa bola é leve, ela acaba fazendo algumas curvas e fica dificultando com o goleiro. Obrigado, Jorge. O time do Vasco demora um pouquinho mais no vestiário, bate-papo um pouco mais prolongado com o Cristóvão Borges. Já a Janaína vai até confirmar pra gente, claro, quando os jogadores do Vasco voltarem a campo, se o Cristóvão Borges faz alguma alteração ou se o bate-papo ou vai fazer alguma alteração em termos de posicionamento apenas no bate-papo, se os jogadores voltam ou se o Vasco volta com a mesma equipe, com os mesmos 11 jogadores que iniciaram a partida. A torcedora tá aí, ó, ansiosa certamente para o início do segundo tempo. O Vasco que tem alguns números interessantes, né? Não toma um gol há 5 jogos. O Vasco que já fez 20 gols no Brasileiro. O Vasco tem o terceiro melhor ataque, ficando atrás do Atlético Mineiro e do Fluminense. O Atlético tem o melhor ataque com 25 gols. Aí vem o time do Vasco. Mesmo time. É o mesmo time. Valeu, Janaína. Então o técnico Cristóvão Borges não faz nenhuma alteração. Bateu um papo um pouco mais demorado no vestiário. Vamos tentar ouvir o Alexandre Vamos lá. aqui? Qual foi o papo no vestiário, Alexandre? O que o Cristóvão pediu? Ele gostou do primeiro tempo? A gente tá marcando bem,
tem que atacar um pouquinho mais. Mas a equipe do Corinthians é uma grande equipe, é uma equipe que está marcando bastante. E pra gente ter cuidado no contra-ataque. Certo, obrigada. Antero. Valeu, Janaína. O Alexandro está chegando hoje à 80ª partida com a camisa do Vasco. São 37 gols marcados em 24. Perdão, são 37 gols, lembrando que 24 desses gols em 40 jogos desta temporada. O Alexandro tem uma média de 0,6 gol por partida. Uma média muito boa. O centroavante, atacante Alexandro, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem 8 gols. Paulo Godoy Bezerra, enfim, autoriza o início do segundo tempo em São Januário. Começa a segunda etapa de Vasco e Corinthians, 0-0, para você ligado no Premier FC. E o Corinthians já começa tocando a bola com Alessandro. Voltou no Wallace. Lateral para a equipe do Vasco. Cobrado lá pelo William Matheus. Apertou o Wendel. Ele está lá desesperado, porque antes de chegar mesmo no Wallace, o Wendel já foi fazendo sinal para o árbitro que não estava tocando no jogador do Corinthians, ó. Então um empurrãozinho, né? Tem o toque da mão em cima do Wallace que aproveita para desabar. E aí o Godoy foi na dele. Inconformado ainda o Wendel, 77 da equipe do Vasco. Cássio demora para fazer a cobrança de falta. O Romarinho. Aí Fábio Santos dominando, tem a marcação do Wendel, ele entrega para Romarinho, ele voltou ali na chegada do Ralf, tá longe o Ralf, arrumou para tentar a batida, brecou bonito para cima do Nilton, aí Danilo fez o corte, levou para o pé direito, não é o bom, agora sim o Ralf bateu, sobrou, Fernando Praz largou, Jorge Henrique mandou para fora! Jogada do Corinthians, o Ralf mandou, Fernando Praz deu rebote e ele pegou de novo. Grande defesa do Fernando Praz no segundo lance. Olha, pela minha visão, fui enganado. Achei até que o Jorge Henrique tinha mandado para fora. Fernando Praz, sensacional. Defesa do Fernando Praz. Agora, nesse momento, foi marcado o impedimento do Jorge Henrique, mas ele não estava. Agora, tudo passa pela finalização do Ralf. Ele teve 2 oportunidades de finalizar. E por quê? Porque o meio-campo do Vasco só marca com 2 jogadores, o Nilton e o Wendel. Então eles têm que marcar o Danilo, eles têm que marcar o Douglas. Quem vem de trás vem com espaço. Romarinho bateu pro gol, Fernando Praz de novo. No entanto, mais uma vez deu rebote Fernando Praz para a entrada da área ou para o meio da área. Mas vai pegando. Essa bola cruzada na diagonal, difícil, com o campo molhado, com bola mais rápida do que de costume. 10 minutos e o Corinthians aperta mais uma vez o time do Vasco. Essa foi a 20ª partida do Carlos Alberto com a camisa do Vasco desde que ele foi reintegrado ao grupo no mês de março. Desde então foram, como eu disse agora, 20 partidas e apenas 1 gol ainda na Taça Rio contra o Botafogo. Carlos Alberto estava no banco, com a saída do Diego Souza, assumiu a posição titular. Sai então o Carlos Alberto para a entrada do número 6, o Felipe. E o campo agora com o Felipe, com o Juninho. Número 84, Carlos Alberto. E entrou camisa número 6, Felipe. Saiu camisa 84. O árbitro para mais uma vez o jogo, marca a falta sobre o Jorge Henrique. Camisa número 6, Felipe. Cara, só para pegar esse gancho da Janaína, Carlos Alberto que já defendeu vários clubes, né? Fluminense, Botafogo, Bahia. E no Corinthians foi campeão brasileiro em 2005 e saiu do Corinthians porque brigou com o técnico Emerson Leão na época. E a gente tá vendo o Felipe, número 6 da equipe do Vasco. Agora no time titular vascaíno. Não titular, mas entrando no decorrer da partida. Agora está em campo no lugar do Carlos Alberto. 19h30 do segundo tempo, 0-0. Olha a bronca do Paulo Godoy Bezerra para cima do Fabrício. Paulinho também está por ali levando bronca. Douglas na bola, é falta para a equipe do Corinthians.
Suspirou o Douglas, se concentrou, mandou para a área, subiu o Xará, zagueiro da equipe do Vasco. William Matheus bateu em cima, sobrou para o Jorge Henrique. Paulinho, quando bateu para o gol, pegou esquisito na bola, pegou estranho, não pegou bem. Ela passou para fora, é apenas o tiro de meta. Você está revendo o lance, ó. Bate no Alessandro, cai para o Jorge Henrique. E o Paulinho arruma, quando bate para o gol, pega mal na bola. O Praz na cobrança do tiro de meta. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. O Paulinho não passou do Nilton. O Nilton rolou para o Felipe, deixou no meio para o Juninho com espaço. Ele tentou bater para o gol. Pegou mal na bola, pegou muito embaixo. Não levou um perigo sequer ao goleiro Cássio. Escanteio para a equipe do Vasco. Juninho para a bola. Levantou, subiu Douglas. Ali atrás tirou o Paulinho. Aí vai cair no pé do Felipe. Arrumou para o William Matheus. Ele faz mais um levantamento. Somente nas mãos do goleiro Cássio. Sai Éder Luiz para a entrada de Carlos Tenório. Vale lembrar mais uma vez, 5 meses afastado. Fez uma cirurgia no tendão de Aquiles. Voltando hoje ao time do Vasco. Tenório chegou a falar que era um sonho esse retorno à equipe do Vasco. Está de volta depois de 5 meses, como lembrou a Janaína Xavier. Sai Éder Luiz com a número 7, pouco apareceu no jogo. E vem aí o Tenório com a número 11. Fala a mesma pergunta que eu fiz há pouco para o Corinthians, Lofredo. Muda a característica, né? São dois atacantes mais de área, Alexandro e Tenório. Claro que eles vão buscar a movimentação, mas o Éder Luiz estava mal no jogo, né? Mais uma vez não fez uma boa partida. Pra área, Paulo! O Tite gritando para a área, Paulo. Dominou o Wallace. Vamos, Paulo! Recebe ali na esquerda o Tenório. Vem o time do Vasco, o Tenório adianta. Tentou bater dali mesmo. Bateu, complicou um pouco a vida do goleiro Cássio. Estava bem distante, é verdade. Arriscou o Tenório. Deve estar com a fome de vontade de jogar. Uma fome de gol impressionante. 5 meses parado, tanto é que já chegou chutando para o gol. Olha a chegada do Vasco com o Tenório. Rolou para o Felipe. Devolveu para o Tenório. Cássio! Conduziu o Felipe. Na medida. Posição legal. E o Cássio no tempo certo embaixo para defender. Olha lá o Tenório. Pedindo a falta. Ficou a bola com o pé, no pé do Danilo. O Carlos Berkenbrock estava bem pertinho do lance. Aí na sequência o Godoy Bezerra. Paulo Henrique Godoy Bezerra marca a falta a favor da equipe do Corinthians. Já 34 minutos. Inverteu mal essa bola o Corinthians, hein? Olha o Felipe, de primeira na esquerda para o Wendel. Ele subiu, desviou, vai chegar para o William Matheus. O Cássio está no meio do caminho, cruzamento e a bola passa. Cruza toda a extensão da área do goleiro do Cássio. Se bem que mesmo tivesse alguém do Vasco ali, seria complicado pegar essa bola. E na hora que o William Matheus dá um toque, a bola escapa. Corre mais. E quando vê o cruzamento, veio forte, veio alto também. Agora o Vasco melhorou com o Felipe e também com o Tenório, né? Deram mais vontade no sistema ofensivo vascaíno. Alexandro por cima. Seria para o Juninho. E aí o Cássio ficou com ela tranquilo, já 35 minutos. Esse é o lance do William Matheus, ele bota na frente, sai do Cássio. E aí vem um cruzamento, mesmo que tivesse alguém, não tinha ninguém na área, mas mesmo que tivesse alguém no Vasco, seria bem complicado chegar nessa bola. Já tenta avançar o Vasco, quase 43. Passou o Tenório. Felipe. O Paulo Godoy Bezerra levou uma bronca no Felipe. Ele abriu os braços e disse: o que é que eu posso fazer? Atrapalhou, deu um zagueirão corintiano, o Paulo Godoy Bezerra. Agora o curioso foi a bronca do Felipe em cima do árbitro.
E o árbitro se desculpou com o Felipe por ter atrapalhado o ataque vascaíno. Desatou a trabalhar a bolinha nesse fim de jogo pelo Campeonato Brasileiro dos Jogos das 4 da tarde. Souza marca para o Grêmio, 2-1 contra o Bahia. Tirou ali atrás o Douglas. Tenório escora a marcação, chega duro por ali, o Paulo André faz falta. Que beleza, hein, de marcação, hein? Melhor que o Ralf e que o Paulinho no meio campo. E a bronca do Juninho é excelente. 44 no segundo tempo. E aqui tem falta em cima do 18 do Vasco, em cima do William Matheus. Falta dura até do Alessandro. Vamos ver o lance mais uma vez. Olha lá o Paulo Godoy Bezerra cortando e pedindo desculpas na sequência. Não fez nada de errado, né? O árbitro estava posicionado, o Felipe acertou a bolada nele. E o Vasco mexeu mais uma vez. Entrou Felipe Bastos no lugar de Wendel. O Felipe já está em campo aí com o número 21. Falta para a equipe do Vasco. Juninho Pernambucano na bola, 44 minutos. Juninho levantou, subiu, tocou de cabeça a marcação do Corinthians. Tirou ali atrás o Paulo André. Não, foi o Ralf. Lateral cobrado, Felipe Bastos para o Tenório. Já subiu a bandeira. Carlos Berkenbrock marcou impedimento do 11 da equipe do Vasco da Gama. Já chegamos a 45 minutos. Chegamos aos 45. Daqui a pouquinho tem um tempo complementado. Paulo Godoy Bezerra. Os acréscimos deste segundo tempo em São Januário. O jogo está parado. Essa falta, ó, do Felipe Bastos em cima do Douglas. É falta para a equipe do Corinthians. Já 46 minutos, tem jogo até 47. São 2 minutos de tempo complementar em São Januário, na 14ª rodada da Série A do Brasileiro. Está lá concentrado na cobrança o Douglas, autorizado. Ele cobrou fechado, tocou de cabeça Nilton. Ficou sentindo lá o Fernando Praz, se chocou exatamente com um atleta do Vasco que fez o corte, o Nilton. Os dois ficaram sentindo. E vamos chegando já aos 47 minutos, é empate entre Vasco e Corinthians. Tá aí de novo o lance para você, como ele se choca. E lá na sequência o Ralf não consegue concluir. Chegamos aos 47 minutos. Paulo Godoy Bezerra já vai se dirigindo ao centro do gramado. E apita o fim do jogo em São Januário. 0 para o Vasco, 0 para o Corinthians. Na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aplausos do torcedor presente em São Januário. O grito de Vasco. Vasco que agora vai a 31 pontos. Fica na segunda colocação. Atrás do Atlético Mineiro que tem 32 pontos, o Atlético com um jogo a menos. Não jogou ontem diante da equipe do Flamengo, o jogo foi adiado. O time do Corinthians chega a 17 pontos e se mantém na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Muito bem, Fernando Saraiva acompanhando a saída dos atletas do Corinthians. Do outro lado, a Janaína Xavier vai acompanhando pra gente a saída dos atletas da equipe do Vasco da Gama. Vamos ver o William Matheus aqui. Vamos lá. Só contra o Jorge Henrique, também a Alessandro ali. Os caras fizeram de tudo para fazer jogadas ali, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer uma boa partida. Infelizmente não saiu com a vitória. Foi um jogo em que as duas equipes priorizaram mais o setor defensivo, William. Teve muita briga, foi um jogo de muita briga. Os dois times procuraram marcar para não tomar gol. A gente lutou para fazer o gol também, não conseguiu, mas levantar a cabeça, quarta-feira tem jogo. Tá certo, obrigada. Antero, eu vou aproveitar rapidinho aqui, tentar ouvir o Carlos Tenório. Tenório chegando aqui. Tenório,
5 meses depois, você de volta ao time titular do Vasco, de volta ao campo, a São Januário. O que representa isso para você? O Demolidor voltou. É isso aí? Ele está mostrando a camisa aqui. Agradeço a Deus, segundo a nação vascaína. Obrigado pelo apoio. Você foi muito persistente para conseguir voltar em 5 meses, não é, Tenório? Sí, la verdad, muy tranquilo. Lo importante en estos partidos que son partidos complicados, lo que importa es no perder, ¿no? Yo creo que Vasco sabía de la magnitud y lo complicado que iba a ser un partido contra Corinthians. Lo importante es eso, nadie salió machucado y el profesor puede contar con el equipo para los próximos partidos. La parte personal, la verdad, la alegría hoy en mí es una alegría completamente incomparable porque después de 5 meses pude regresar a los campos. Haciéndolo bien o mal, lo importante es que por ahí ya puedes hacer una vida normal con tus compañeros, con tu familia y saber de que en cualquier momento mi colaboración puede ayudar también al equipo. Hoy se intentó, yo no digo que el tiempo fue muy corto que me dio el entrenador, al contrario, lo que quería era jugar y empezar a coger ritmo, que dentro de 3, 4 partidos eu creo que as coisas vão ir melhor. Tá certo. E olha, hoje ele já entrou com vontade, viu? Diz que em 3 ou 4 partidos a coisa vai estar melhor. Antero. Valeu, Jane. Entrou com muita vontade. Até o Lofreiro lembrou isso no decorrer do segundo tempo, que deu uma nova movimentação ao ataque da equipe do Vasco. Fim de jogo 0 a 0.